Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática aqui do 7º ano, espero que todos vocês estejam bem. A dica dessa semana é: organize o material de vocês para que vocês possam acompanhar o momento da correção da atividade. É que os professores de vocês já estão recebendo essas atividades que a gente corrige aqui na TV, nos grupos do WhatsApp dos professores. Então, eles repassam para vocês, para que vocês copiem no caderno, tentem responder e quando chega agora na hora da minha aula, da aula de matemática, vocês possam acompanhar a correção para saber se acertou as questões ou não, tá certo? Então, a dica é essa: procure o seu professor, pegue o seu PDF com as atividades durante o dia, ou pela manhã, ou meio-dia, ou à tarde cedo, para quando chegar agora nesse horário, você já tenha respondido, aliás, copiado, tentando responder e ver aqui no momento da correção quais questões você acertou, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai continuar com os conteúdos dos números inteiros e vamos, nesse momento, passar um vídeo para vocês falando a respeito da comparação dos números inteiros, saber quem é maior do que quem, e também a aprender a colocar eles na ordem, seja na ordem crescente, seja na ordem decrescente. Tudo bem? Acompanhe o vídeo. Ok, pessoal, vamos hoje trabalhar com comparação e ordem dos números inteiros. Comparar números é trabalhar com esses sinais que nós já conhecemos, né? O sinal do maior, o sinal do menor e o sinal de igual. Mas, professor, eu sempre tenho dúvida em qual é o maior e qual é o menor. Lembre-se, a boca aberta sempre fica aberta para o maior. Portanto, esse é o maior, e esse é o menor, e esse é o igual. Vamos ilustrar aqui dois exemplos. Duas temperaturas do Rio de Janeiro e também de São Paulo, localizado aqui na nossa imagem. Bem, nós já sabemos dos números naturais e dos números positivos que 30 é maior do que 23. Nós já sabemos comparar números positivos e dizer que é o maior com o menor. Então, matematicamente, 30 é maior que 23. Mas vamos formalizar isso, vamos colocar dentro da matemática para que fique claro também na explicação na hora que nós chegarmos para os negativos. Fique mais claro e mais fácil. Olhando esta reta numérica que tem apenas positivos, matematicamente, quando os números são inteiros positivos, quanto mais distante do zero, maior é o número. Isso quer dizer o quê? Quanto mais à direita na reta ele estiver, maior esse número é. Olha só esses dois exemplos, 2 e 7. Perceba que 7 está mais afastado do zero do que 2. E perceba também que 7 está mais à direita do que 2. Portanto, 7 é o maior. 7 é maior que 2. Agora vamos olhar essa situação aqui, utilizando o mesmo raciocínio, utilizando os números inteiros positivos e também os negativos. Olha só. Com base no desenho abaixo, o que está mais distante do nível do mar? O que está mais abaixo? O que está mais fundo? Lembre-se, o nível do mar é um referencial para o número 0. Então note que com certeza o submarino é o que está mais abaixo do nível do mar. Ele também está mais abaixo do navegador. Então, quando nós temos dois números negativos, quanto mais distante do zero, menor o número é. Portanto, quanto mais afastado de zero ele for, quanto mais zero ele for, mais longe do zero ele for, menor ele é. Então, neste caso, o que está mais afastado é o submarino. O que está mais afastado do nível do mar é o submarino. Portanto, menos 42 é menor que menos 13. Matematicamente falando, olha só essa reta apenas com os negativos. Quando os números são inteiros negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número. Isso também reflete como? Quanto mais à esquerda o número for na reta, menor ele é. Dois exemplos também. Notem, menos 8 e menos 3. Perceba que o menos 8 está mais afastado do zero do que o menos 3. Está mais longe do zero do que o menos 3. E perceba também que o menos 8 está mais à esquerda de zero do que menos 3. Portanto, nesse caso, menos 8 é menor do que menos 3. E o inverso também é verdadeiro. O menos 3 é maior que o menos 8. Então, vamos formalizar como que a gente compara dois números inteiros se eles são tanto positivos quanto os negativos. Então, novamente, temos aqui a reta completa, né? Qualquer número inteiro positivo é sempre maior que qualquer número inteiro negativo.
Isso é sempre verdade. Por quê? Porque o zero separa os positivos dos negativos, né? Que foi o que eu ensinei para vocês. Quanto mais à direita o número for, maior ele é. Como os positivos ficam à direita e os negativos à esquerda, sempre um número positivo é maior do que qualquer negativo. 1 é maior do que menos 1 milhão, sempre. Por quê? Porque 1 é positivo. 0 é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Olha o zero, compara o zero com qualquer número negativo. Qualquer número negativo que você comparar ao zero, os negativos estão mais à esquerda. Portanto, eles são menores. Isso implica que zero é maior que qualquer número negativo. O maior número negativo é o menos 1. Perceba, se você indicar o número menos 1, ele é um número negativo que está mais à direita do que qualquer negativo. Então, se ele está mais à direita, é porque ele é maior. Então, menos 1 é maior que menos 2, é maior que menos 3, menos 4, maior que qualquer número à esquerda. Então, nós temos algo muito parecido também com mais 1. O menor número positivo inteiro, o menor inteiro de todos, é o mais 1. Por quê? Porque o mais 1, olhando apenas os positivos, ele é o número que está mais à esquerda. E se ele está mais à esquerda, é porque ele é o menor. Presta atenção nessa relação que eu vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que você comparar dois números inteiros na reta, o mais à esquerda é o menor e o mais à direita é o maior. Isso quer dizer o quê? Quando você olha dois números quaisquer na reta, você marca eles na reta. O número que está à direita é o maior e o número que está à esquerda é o menor. Um exemplo. Usando a reta numérica, dispõe os números abaixo em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Olha só aqui, eu vou mostrar aqui para vocês com a minha prancheta. Vamos dispor esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Lembre-se, quando temos uma reta com números negativos e positivos, devemos sempre colocar o zero nessa reta, para que ele sirva de referência. Observe apenas os números positivos dessa reta agora. Lembre-se, quanto mais distante de zero, maior o número é. Então é fácil perceber que o maior número de todos aqui é o 10. Isso significa o quê? Que ele será o último número dessa reta. Então podemos marcar o 10 como se fosse o maior de todos, o mais à direita. Feito isso, você pode observar apenas os positivos. Bem, o que nós temos de positivo? O 7, o 5 e o 1. Lembrando que dentro dos números positivos, nós temos que quanto mais afastado do zero o número for, maior ele é. Então, perceba que quanto menos afastado, ele também é menor. Então, no caso, o menor positivo é o 1. Então, ele vem logo em seguida, logo após o zero. Depois do 1, nós temos 2, 3, 4 e chega no 5, mais ou menos aqui, ó. E depois nós temos o 6 e até chegar no 7. E por fim, o 10 que já está marcado aqui. Agora nós vamos marcar os negativos. Cuidado para não se confundir. Quais são? Menos 7, menos 4, menos 6 e menos 1. Tá certo? Olhando eles, o primeiro que nós devemos marcar com certeza é o menos 1, porque é o que vem logo após o zero na marcação. Respeitando a reta, nós temos menos 2, menos 3 e menos 4. Mais ou menos aqui. Depois menos 5, menos 6 e menos 7. Então, ó, vai ficar mais ou menos aqui, menos 6 e menos 7. E aí está todos os números em ordem crescente. Então, se for colocá-los agora em ordem crescente, nós temos o menor, menos 7, menos 6, menos 4, menos 1. E depois temos os positivos, respeitando a ordem natural. 1, 5, 7 e 10. Ok, pessoal. Agora vamos então a uma outra situação. Vamos ver como é que funciona a reta numérica dos números inteiros utilizando fusos horários. Os fusos horários é a diferença de horas em diferentes países no mesmo dia, tá certo? Então olha só, aqui diz assim: a tabela a seguir mostra a diferença de tempo em horas entre algumas cidades e a cidade de Brasília, de acordo com o fuso horário em que se encontra. Com base na tabela, responda as questões. Então, a tabela mostra a diferença de tempo. Está indicando, em relação a Brasília, quais cidades são mais atrasadas ou quais cidades são mais
adiantadas em relação ao horário. A tabela mostra diferença de horário em relação a Brasília. Muita atenção com isso. Então, a letra A pergunta: se em Brasília é meio-dia, que horas são em Moscou e na Cidade do México? Então, como é em relação a Brasília diretamente, basta você fazer as contas em função dos números. Moscou, mais 6 horas. Isso significa o quê? Que Moscou está 6 horas à frente. Cidade do México está 3 horas atrás. Pega meio-dia. Meio-dia é 12 horas. Nós usamos o horário com formato 24 horas, né? 12 mais 6 nós temos 18 horas. E 12 menos 3 nós temos 9 horas. Isso significa o quê? Que quando em Brasília é meio-dia, em Moscou são 16 horas e na Cidade do México são 9 horas. Na letra B diz assim, ó, se em Barcelona são 10 horas, qual é o horário em Havana? Professor, essa mostra em função de Brasília. Como que eu vou fazer em função de outras cidades? Bem, aí você vai utilizar a reta numérica. Nós pegamos a reta numérica e enumeramos ela com o 0 de referência, à esquerda os negativos, à direita os positivos. Cada quadradinho representa 1, com uma atenção especial aqui para 8 horas e meia em Nova Delhi, mas nada impede que a gente faça isso para exercitar aqui, para resolver. Então, se Barcelona são 10 horas, em Havana será que horas? Nós queremos apenas Barcelona e Havana. Brasil, em Buenos Aires, está no 0. Por que representa o 0? Porque está em função dessas duas cidades, está em função de Brasília. Então, nós temos o horário em Havana e o horário em Barcelona. Perceba que o horário em Havana é mais à esquerda. Se ele é mais à esquerda, ele é atrasado, certo? Mais atrasado quantas horas em relação a Barcelona? Bem, vamos calcular a distância. Veja que de Barcelona até Brasil, como ela está adiantada 4 horas, nós temos a distância 4. E perceba que Havana está atrasada em relação ao Brasil 2 horas. Então temos distância 2. Então a distância total nada mais é do que a soma. 2 mais 4, 6. Isso significa o quê? Que Havana está 6 horas atrasada em relação a Barcelona. Consequentemente, se em Barcelona são 10 horas, em Brasília são 6, porque o Brasil está atrasado 4 horas, e em Havana são 4, porque está atrasado 6 horas em relação a Barcelona. Tudo bem? Ok, pessoal, então aqui foi mais um exemplo. Vamos agora então passar para mais uma questão. Vamos ver aqui como é que funciona esse exercício, trabalhando aqui com comparação e ordem dos números inteiros. Observe o quadro abaixo. Nós temos aqui um quadro com os números inteiros, né? Nós vimos que os números inteiros eles podem ser positivos ou negativos. Bacana. Dentre os números do quadro acima, identifique o menor número inteiro positivo, o maior número inteiro positivo, o maior número inteiro e o menor número inteiro. Então, para isso, nós vamos colocar esses valores em ordem. Vamos lembrar aqui como é que funcionam os números inteiros, mais uma vez. Nós temos aqui a nossa reta numérica, que nos ajuda muito no sentido de nos orientar, né? Para a direita estão os valores positivos e para a esquerda estão os negativos. Aqui no meio a gente tem a nossa referência, que é o número 0, que já sabemos. Então, para a direita temos os positivos, marcar aqui. Vou colocar aqui o número 1, 2, 3, 4, para dar uma ideia. E o simétrico, né? Trazendo para cá, né? Os simétricos são quem? O simétrico de 1 é menos 1. O simétrico de 2 vem para o menos 2. E aí vai diminuindo, né? Menos 2, menos 3, menos 4. Aí não dá para colocar mais porque não cabe aqui, mas dá para dar ideia para o aluno. Bacana? Show de bola. Então, à direita nós temos os números positivos, né? Aqui com o sinal de mais. E à esquerda do 0 nós temos os números negativos, representados pelo sinal de menos. Tudo bem? E no meio temos o número neutro, que é o 0, que é a nossa referência. O que nós vamos fazer? Nós vamos, antes de resolver esse exercício, vamos ordenar, né?
né? Já que esse vídeo trabalha com comparação, mas também trabalha com a ordem dos números. O que é menor? O menor vem sempre à esquerda, como já foi falado, né? Os números menores ficam à esquerda e os números maiores ficam sempre à direita, certo? Então, quem está à direita sempre é maior. É sempre você lembrar disso, da esquerda para a direita. Menor. Olha só, vamos ver aqui. Menor e maior. Então, quem está menor está à esquerda. Então, acompanha comigo. Vamos procurar aqui o menor número. Quem está mais à esquerda. Quem está mais à esquerda tem que ser aquele cara que é negativo e que o valor absoluto dele é o maior. Então, aqui nós temos menos 100. Parece que é o menos 100, o maior aqui. Aliás, o menor. Menos 100, que é o que está mais distante à esquerda do zero. Depois nós vamos ter o menos 45, menos 56, menos 43. Então vamos aqui colocar o menos 56, né? Já colocamos o menos 100, colocamos o menos 56. Depois vem quem? Menos 45. Menos 45. Lembrando que quando a gente vai caminhando para a direita, vai aumentando, né? Menos 45, depois menos 43. Bacana, também pegamos o número 43. Depois temos o menos 23. Menos 23, estou colocando aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Depois do menos 23, nós vamos ter o menos 11, menos 5, menos 12. Opa, o menos 12 é o que está mais distante, então coloca menos 12. Menos 12, menos 11, certo? Falta mais algum negativo? Pronto. Falta o menos 5, colocar o menos 5. Organizei os negativos em ordem crescente, do menor para o maior. Organizei os negativos, né? Tem mais algum negativo? Não. Então chegamos no zero. Chegando no zero, colocando zero aqui. Depois do zero, vamos colocar quem? Os positivos. Vamos lá, os positivos. Temos o 2, não tem 1, então vai ser o 2. Depois, quem é o próximo positivo? É o 7. Colocar o 7. E conforme a tabela aqui, depois do 7, que é o próximo, que vem na sequência. É o 24. 24, que é positivo também. Foi o 24. Depois do 24 é o 35. É o 35. 35. Depois do 35 temos o 41, né? 41. E o 56. E o 56, colocar aqui o último, que é o 56. Então o que eu fiz? Antes de responder as perguntas, a gente pega logo os números que estão na tabela e organiza eles da esquerda para a direita, ou seja, do menor para o maior. Isso é em ordem crescente. Fosse decrescente, era o maior. Agora que eu organizei do menor para o maior, fica fácil responder as perguntas, né? Vamos lá. Na letra A, identifique o menor número inteiro positivo. Quem é o menor positivo? O zero está aqui, é a nossa referência. É o zero, que ele não é nem positivo nem negativo. O menor inteiro positivo, todos são inteiros. Agora, o menor inteiro positivo é o 2, conforme o nosso número. Sabemos que é 1, mas como aqui não aparece 1, então no caso é o 2. O maior número inteiro positivo. O maior número inteiro positivo também é inteiro positivo. Então nós vamos olhar para cá, só que agora a gente quer o maior. Antes a gente queria o menor. O maior, no caso, será o 56. Então, 56 é o maior inteiro positivo aqui dessa tabela. Vamos trocar a cor aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não. O maior número inteiro. Qual é o maior inteiro? O maior positivo foi 56. E o maior inteiro vai coincidir também com o 56. Tá certo? O maior inteiro, juntando positivo com negativo com zero, o maior é o 56. E a última pergunta é: quem é o menor número inteiro dessa
fila aqui é o que tiver mais à esquerda, é o menor de todos, né? Que no caso é o menos 100. No caso é o número menos 100. Então, pessoal, esse tipo de atividade ajuda a gente a localizar comparar, né? Quem é o maior e quem é o menor. E também ajuda a gente a saber colocar os números em ordem do menor para o maior, do maior para o menor, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês e vamos que vamos com o nosso conteúdo de números inteiros. Bora lá! Ok, pessoal, como vocês viram no vídeo, não é complicado coisíssima nenhuma comparar os números. Já deu para perceber que os negativos são sempre menores do que o zero ou do que os positivos. E entre os negativos, aquele que estiver mais distante do zero continua sendo o menor de todos. Tudo bem? Então vou convidar vocês agora para que a gente possa corrigir a nossa atividade de hoje. O professor de vocês já deve ter passado esse material para vocês. Vocês agora devem acompanhar para saber quais questões vocês acertaram ou não. Tudo bem? Vamos então para o nosso exercício. Olha só como é que diz aqui a primeira questão. Compare os dois números inteiros que estão envolvidos em cada uma das seguintes frases abaixo. Olha só. Uma temperatura de 2 graus Celsius abaixo de zero é mais alta que uma temperatura de 6 graus abaixo de zero. Bora relacionar aqui? Ele já dá a informação, é uma informação correta e ele quer que a gente coloque ele em forma de comparação de números inteiros. 2 graus abaixo de zero, como é a forma de representar? Menos 2. E ele está dizendo que é mais alta. Se é mais alta, então vamos colocar maior que. E é mais alta que uma temperatura de 6 graus abaixo de zero. Como é que eu represento 6 graus abaixo de zero? Menos 6 graus. Então, a forma correta será 2 graus Celsius é maior que, aliás, menos 2 graus Celsius é maior que menos 6 graus Celsius. Ou então, ficará dessa maneira aqui, menos 2 é maior do que menos 6. Tudo bem? Na letra B, um saldo de gols, de 20 gols contra, né, é menor que um saldo de 10 gols contra. É uma informação verdadeira. 20 gols, um time que toma 20 gols é pior do que ter 10 gols contra, do que tomar só 10 gols, entendeu? Então, como é que a gente vai organizar aqui em forma de comparação de números inteiros? Só colocar 20 menos 20, já que é gols contra. Se é contra, então o sinal é de menos. Menos 20 é menor do que menos 10. E na letra C, diz assim, uma temperatura de 7 graus Celsius abaixo de zero é menor que uma temperatura de 1 grau Celsius acima de zero. Olha só, 7 graus abaixo de zero é menor do que 1 grau acima de zero. Então, o primeiro é positivo, porque é abaixo de zero, e o segundo é positivo, pois é acima de zero. E nós sabemos que qualquer negativo é menor do que qualquer positivo. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Menos 7 é menor que mais 1. Vamos dar continuidade? Aqui na segunda questão, na reta numérica seguinte, estão assinalados os números inteiros A, B, C, D e o zero, que separa os negativos dos positivos. Não coloquei números, mas só pela posição é possível a gente descobrir quem é maior do que quem? A gente percebeu que o número, quando ele está mais à direita, ele é sempre maior do que os números que estão à esquerda, não é verdade? Então vamos lá. O A é maior ou menor do que o zero? Olha só a posição do A. O A está bem mais à direita do que o zero. Então, com certeza, o A, nesse caso, é maior. A letra B. O B é maior ou menor do que o zero? O B está à esquerda. Logo, o B é menor. O C é maior ou menor que o zero? O C, em relação ao zero, ele está à direita. Logo, ele é maior. Na letra D temos assim, o zero é maior ou menor que o D? O zero está à direita do D, então o zero com certeza é maior também. Na letra E, o A em relação ao B, o A está mais à direita, portanto é maior. E o C em relação ao A, o C está à esquerda, está lá até próximo inclusive, mas como ele está à esquerda, então ele é no caso menor do que A.
Anote aí a sua resposta no seu caderno. A nossa terceira questão, ele tem uma situação aqui de uma tabela com alguns números positivos e negativos, e a gente vai organizar eles em ordem crescente de valor para poder responder as perguntas que estão aqui no quadro. Olha só. O menor número é o 96 negativo, ele vai vir para cá. Depois o menor é o 81 negativo. Depois na sequência, conforme você respondeu, é o 63 negativo. Depois vem o 35 negativo. Depois vem o menos 21. Na sequência vem já passa a ser um positivo, o mais 28, depois o mais 47, na sequência o mais 54, depois o 62 e por último o 75. Aqui a gente organizou a reta para que ficasse os positivos em azul e os negativos em vermelho. A primeira pergunta, o menor número inteiro positivo entre os positivos, entre os azuis, qual é o menor número? No caso, é o 28. Na letra B, o maior número negativo. O maior negativo é aquele que está mais à direita, então com certeza é o número 21 negativo. O maior número inteiro de todos esses aqui, positivos e negativos, qual é o que é maior? Com certeza é o 75. E na letra D, o menor deles, com certeza é o que está mais à esquerda e, portanto, é o 96. Tudo bem? Anote aí no seu caderno. Vamos agora então para a nossa quarta questão. Usando os símbolos de maior ou menor, compare os números. O 0 em relação ao 7, o 0 com certeza é menor. O 11 em relação ao 0, o 11 com certeza é maior. O 0 em relação ao menos 9, com certeza é maior. O mais 2 em relação ao menos 19, com certeza é maior, porque é positivo. O menos 30 em relação ao mais 6, no caso é menor. O mais 7 e o mais 20, o mais 20 é o maior, então o menos 7 é menor. O menos 11 em relação ao menos 30 é maior, e o menos 20 em relação ao menos 3, o menos 20, os dois são negativos, mas como o menos 20 está mais à esquerda, com certeza ele é menor do que o menos 3. Tudo bem? Anotem aí no seu caderno. Ok? Acertou a maioria? Parabéns para você que acertou a maioria das questões. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Escreva na letra A essa sequência de números em ordem crescente, do menor para o maior, e na letra B em ordem decrescente, do maior para o menor. Então vamos organizar aqui o crescente. Menos 70 mais 20, 0, menos 10 mais 80 e menos 100. Quem é o menor deles? Com certeza é o menos 100. Aí vem depois o menos 70, o menos 10, o 0, o mais 20 e o mais 80. Essa é a resposta correta. Verifique aí no seu caderno se você acertou. Muito bem, vamos então agora para a nossa última letra de hoje. Organizando esses aqui em ordem decrescente, né? Em ordem decrescente de valor. Olha só como é que vai ficar. Aqui eu coloquei, então você pode fazer isso aqui também em ordem crescente. Aqui tem a palavra decrescente, mas é em ordem crescente. Eu coloquei aqui em ordem crescente de valor. Tudo bem? Então é do menos 500, menos 300, menos 160, menos 100, mais 1, mais 7 e mais 12. Essa é a nossa resposta dessa atividade. Corrija aí, a palavra não é decrescente, também é crescente. E com a conclusão dessa atividade, a gente quer aqui agradecer a vocês por esse primeiro momento que tivemos nessa semana e até a nossa próxima aula, que será amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.